Oi gente, eu sou a Kelly e hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre literatura de terror. Então, gente, muitos canais literários estão fazendo a Semana do Terror, o Mês do Terror, né, como a Tati Feltrin. Eu tava parando pra pensar em toda essa minha vida literária, né, desde que eu comecei a ler bastante, a ler mais coisas diversificadas, mais gêneros diferentes, né, eu parei pra pensar em que livros de terror eu li durante a minha vida, até hoje. Então, eu não curto muito o gênero de terror. Na verdade, eu não curtia muito. Eu tô numa vibe muito ler de tudo um pouco, sabe? Pra conhecer mesmo. De uns tempos pra cá, eu comecei a ler algumas histórias de terror, mas mais leves, não tão assustadoras assim. Acho que tem um suspense no meio, né? Que seja mais suspense do que terror até, mas que seja classificada como terror. Eu olhando na minha estante, eu parei pra pensar que eu já li terror há bastante tempo. E eu lembrei disso quando eu vi os meus livros do Zafón. Zafón escreve livros mais de suspense do que de terror, mas tem alguns que se enquadram no gênero terror, como Marina. Eu ainda não tive a oportunidade de ler Marina, mas já está até no meu Kindle. Já parando para pensar, né, os mistérios que envolvem esse livro, os personagens que tem nesse livro, né, os personagens misteriosos, a forma como eles se vestem, né, são personagens fantasmagóricos. Quase que não sai. Eu parei pra pensar que eu poderia encaixar alguns livros do Zafón nesse gênero. Eu tenho aqui A Sombra do Vento, que infelizmente eu ainda não li. Eu tentei começar, mas acho que eu não estava no momento da leitura de A Sombra do Vento, então eu abandonei a leitura por um momento, pretendo retomar talvez ano que vem. Eu tenho aqui um livro que eu gostei bastante, que é O Palácio da Meia-Noite, do Zafón. E eu tenho Príncipe da Névoa, que não está mais comigo, que eu fiquei com o Palácio de Inverno. E esse livro aqui vai contar a história de dois irmãos gêmeos, o Ben e a Sheer. E eles se separam, né? Após o nascimento, eles se separam. O menino passou a vida no orfanato e a menina passou a vida inteira junto com a avó. E aí, quando eles se encontram, né? E os dois irmãos, então, após, né, se reencontrarem, eles têm que escapar do Javarral, que é, como o próprio livro, né, diz que esse Javarral ele é um espírito diabólico. Por esses traços, a gente já consegue perceber que O Palácio da Meia-Noite é um livro de terror. Então, é um livro muito interessante que eu classifico como terror, sim. Outro livro que eu li recentemente, eu até tenho um post-it aqui de resenha, eu ainda não fiz resenha dele, mas Joyland, né, que foi o primeiro livro que eu li do Stephen King. E acho que ele foi o antes do Revival, que ele publicou o Revival agora. O Joyland foi o penúltimo livro publicado pelo Stephen King aqui no Brasil pela Suma de Letras. E esse livro vai contar a história de um menino que vai trabalhar num parque de diversões e coisas estranhas acontecem em parques de diversões. Eu sempre gostei muito de histórias contadas, de histórias de terror contadas em parques de diversões. Eu acho que parques de diversão tem um ar meio assim, meio de suspense mesmo, não sei explicar o porquê que eu sinto isso, mas pra mim é. Então Joyland chamou minha atenção logo de cara. Essa capa então é incrível, é maravilhosa. Eu tenho aqui também 2 livros de uma série que é Beautiful Creatures, que é o 16 Luas e o 17 Luas. São histórias de terrorzinho. Eu não sei se existe terrorzinho, mas são histórias de terror que envolvem bruxos, conjuradores e não é nem um pouco ligado a Harry Potter, tá? Porque Harry Potter é uma narrativa mais leve, né? Voltada ao público infantil, infanto-juvenil e adulto, porque agora eu estou lendo Harry Potter e assistindo Harry Potter, enfim. Mas essa série aqui, por se tratar de bruxos, conjuradores,
de espíritos. Então, é uma série bem interessante. Eu só tenho 16 luas e o 17 luas. Eu parei por aqui, eu nem cheguei a terminar o 17. Eu até comentei nos 5 livros estacionados na minha estante. Eu vou deixar um card aqui em cima para você dar uma olhadinha. Eu comentei que eu abandonei esse livro aqui, mas que eu pretendo retomar a leitura. Eu achei que o 16 luas foi bem melhor do que esse. Então, vai até o 19 luas. Então, ainda tem o 18 e o 19 para eu ler. E eu parei porque eu achei que estava enrolando demais, mas eu pretendo retomar a leitura sim. Então, pra mim, né, esses livros aqui dessa série se encaixam no gênero do terror, suspense. E as autoras desse livro, né, são duas dessa série, que é a Cami Garcia e a Margaret Stoll. Então, vale a pena a leitura. Do 16 luas desse daqui já saiu um filme, tanto é que eu só consegui comprar na época o livro com a capa do filme. Ele tem 2 capas, ele tem essa e tem uma parecida com essa, que é de outra cor, eu só não lembro a cor. Se vocês se interessarem por essa história, que vale a pena, é interessante sim. Tem o filme, tá? Eu tenho até o DVD aqui, que na época que eu li o livro, eu fiquei tão animada, tão empolgada com 16 luas, que quando eu encontrei o DVD eu quis comprar. E vale a pena, tá? O filme é mais ou menos parecido com o livro, tá? Então, se vocês quiserem assistir, com certeza pela internet tem também. E aí, semana passada, eu até postei no Instagram, que no Kindle eu li um livro nacional, que foi o Vilarejo, do Rafael Montes. Rafael Montes esteve na Bienal. Infelizmente eu não consegui encontrá-lo. Senão eu até compraria o livro dele mesmo, porque eu achei muito interessante a história. Na verdade, o Vilarejo são contos. E esses contos se relacionam. Todos esses contos se passam nesse vilarejo. Coisas estranhas acontecem. No final no último conto é que a gente vai descobrir o porquê que essas coisas estranhas nesse vilarejo estavam acontecendo. Então, eu gostei muito desse livro. Eu ainda não fiz resenha no blog, porque eu tô muito enrolada ainda com o término da monografia da pós-graduação. Mas assim que eu entregar, eu vou voltar pro blog. Tem muitas resenhas pra colocar em dia. E o Vilarejo, então, é uma ótima dica. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É um especial de Halloween. Vou deixar os links aqui embaixo das minhas redes sociais. Um beijo e até a próxima. Tchau!